A gente estava falando antes de fracasso, né, o Márcio? E aí, em algumas palestras que eu fui, e é uma filosofia que eu trago ali para a minha empresa, para os meus negócios, que é aquela questão do crescer no desconforto, né? Na zona de desconforto produz soldados fortes. A gente estava até olhando aqui antes na internet sobre é o Sheik, né? O Sheik, o Sheik árabe, falando de como que o pai dele criou Dubai? Em Dubai. Dubai. O Márcio, eu te conheço, sei que você também acredita nisso, né? O fracasso, eu imagino que você acredite que constrói marcas fortes. Por que você acredita tão forte nisso? Eu tenho certeza que o fracasso ele não constrói só marcas fortes, ele constrói pessoas fortes. Pessoas fortes constroem marcas fortes. Então a gente sabe o quanto que, olhando para trás agora, né, vendo o tanto das coisas que a gente já experimentou e que naquela época, enquanto novo, enquanto garoto, ou então cheio de atitudes e de vontades, de sonhos, né? Quando as coisas não se concretizavam do jeito que eu queria, hoje eu vejo que isso foi um processo construtivo. Se você parar para pensar, você pega aí Michael Jordan, né? Já ganhou 8 NBAs, né? Mas quantas ele perdeu? Perdeu mais de 20. Né? Quantos arremessos finais ele decidiu jogos? Sei lá, 30. Né? Mas os arremessos finais que ele perdeu os jogos foram mais de 300. A vida é essa, a vida é tentativa e erro. Então eu tenho plena convicção de que esses fracassos, né, que a gente chama, as pessoas têm muito medo de falar, eu fracassei. Não, cara, fracassar é o teu processo construtivo, pode ter certeza disso. E hoje é o que está me dando muita motivação para mostrar o que eu faço está totalmente estruturado com base em, claro, fracassos e processos que deram certo. Tenho certeza disso. Cara, é legal você falar sobre isso, porque quando eu converso com alguns amigos que estão querendo empreender, né, e eu tenho alguns amigos em empresas maiores que eles estão como executivos e eles querem sair de lá para poder montar o próprio negócio. Eu falei, cara, olha só, sai o quanto antes já que você quer montar, porque você precisa romper algumas barreiras para passar a arrebentação, e passar a arrebentação é fracassar, né? E aí eles ficam, não, é porque eles acreditam que eles vão fazer o primeiro negócio e já vai dar tudo certo. Ô Márcio, a checklist para o empresário é quebrar alguns negócios, não que a gente está falando aqui, né, para nossa audiência que a gente deseja que ele quebre, mas quebrar negócio é quase que um dever de casa. É uma lição aprendida, muito importante. A quebra do seu negócio, se você tiver centrado, que faz parte do processo construtivo, pode ter certeza, você vai voltar mais forte. Claro, você não pode quebrar e persistir no erro, né? Porque aí é burrice, né? Então a gente fala, mas eu tenho certeza que, e principalmente aqui no Brasil, né, Rafael? Então, aqui no Brasil a gente aprende muito com os erros e eu tenho certeza que você aí que está tentando o teu negócio, né, se houve problemas, né, onde você fracassou, pode ter certeza, tire isso como aprendizado, porque na hora certa você vai refletir e vai olhar lá, naquele momento. Não esquece, não bota assim, não, isso é um trauma que eu tenho. Não tem nada de trauma, cara. Não transforma isso em trauma, que é pior, né? Claro, a tua cabeça é o teu guia, né? Se você transformar isso em trauma, o problema é seu. Agora, se você trouxer isso como um aprendizado, pode ter certeza que isso vai vir em algum momento na tua vida, você vai resgatar e vai aprender a fazer direito. Boa. Tem até uma conta fácil para a gente falar sobre isso, né? Que é basicamente, olha para o fracasso, tudo bem, como um custo alto de aprendizado a curto prazo, mas a longo prazo é muito barato. Baratíssimo. Baratíssimo, né? Baratíssimo. Ô Márcio, a gente está num momento hoje no mundo que a internet, ela tá... Todo mundo usa internet, né? A internet, ela é quase que um bem, assim, que eu acho que se cair a internet no mundo, o povo vai surtar, né? A internet, ela consegue destruir reputações em questão de minutos ali, né? Talvez segundos, dependendo do teu tamanho, da tua empresa. O que você faria hoje se a sua empresa estivesse sendo cancelada? Assim, a internet ela é poderosa, poderosíssima, né? Pro bem e pro mal, com certeza. Eu tenho casos, Rafael, de indústrias
na qual a gente trabalhou, onde um post, um selfie que um trabalhador fez dentro de uma área industrial, ele conseguiu projetar para o Brasil inteiro a reputação e abalar a reputação dessa indústria em questão de 10 minutos. De 10 minutos. Era um projeto que a gente estava atuando no estado de São Paulo, e ele foi lá, falou uma besteira, foi na época de pandemia, referenciou o projeto ao governador de São Paulo na época, e a gente recebeu esse selfie dele em todos os grupos nossos, todo mundo falando, olha, esse cara tá falando lá do projeto que vocês estão atuando. Então, assim, a gente sabe o poder de avassalador que tem de impactar nas reputações das empresas. Para isso, é importante que você saiba jogar o jogo certo, né? Não adianta querer fazer coisas artificiais, ter atitudes artificiais. É muito fácil para você aí montar, às vezes, o Instagram da tua empresa, falar de missão, valores, né, e visão, e simplesmente colocar isso lá como palavras escritas, tirar uma cartilha de dentro da gaveta e projetar isso na internet. Uma hora isso vai cair, isso pode ter certeza. Então agora é hora de falar sério, né? Falar de governança, falar de comprometimento. Isso é o que vai fazer com que as empresas sérias, responsáveis, tenham perpetuação dos seus negócios. Entendi. Esse caso que você contou foi o maior risco ali de blindagem reputacional que você já enfrentou? Um dos, com certeza a gente já viu várias situações aí. Como a gente trabalha na área de indústria, é muito comum, por incrível que pareça, né, a gente ter ali greves, paralisações, incêndios em alojamentos. Tem casos aqui de filme, de cena de filme que a gente já vivenciou. Por exemplo, a gente teve um projeto que a gente trabalhou, que a greve estava tendo lá e chegou o caveirão, né, o carro blindado da polícia para conter, né, a greve, e estavam milhares de trabalhadores na frente lá da obra, e eles jogaram um coquetel molotov dentro do blindado e saiu um policial pegando fogo, igual um filme. É uma coisa muito séria. Então a gente vivencia esse ambiente aí de maneira muito sintonizada há muitos anos já, e enfim, temos propriedade bastante para poder contar bastantes histórias aí. Porra, tem umas histórias brabas aí. Ô Márcio, eu queria... A gente tá falando no off aqui também, até saindo um pouco do que a gente tá falando, sobre essa questão dos valores, né, que você falou, e beleza, o empresário vai e coloca ali qualquer tipo de valor. A importância ali, né, do fundador, do empresário, do CEO da empresa, de quem está à frente, de fato, colocar o coração na hora que está escrevendo a cultura e os valores, né? Já passou alguma situação desses valores da empresa caírem em algum outro momento, sei lá, de algum funcionário sair daquela empresa e depois voltar contra? Várias vezes isso já aconteceu, né? Então a empresa ela tem que ter um compromisso com os seus valores, com como que ele está construindo aquilo e repassando para as pessoas. Como a gente trabalha em projeto, e projeto industrial, ele tem uma diferença que as pessoas que estão ali prestando aquele serviço, que são terceiros, né, que são trabalhadores temporários, muitas vezes eles têm pouca ou nenhuma relação com os valores da empresa que eles estão trabalhando, com a empresa que eles estão trabalhando e para o projeto que eles estão trabalhando. Sim, né? sim. Então, é muito comum isso acontecer, às vezes, e não é culpa dele, tá? Não é culpa do trabalhador. Ele, às vezes, não saber nem qual é a camisa que ele está vestindo, qual é a empresa que ele está trabalhando. Então, eles geralmente, como por serem temporários, ou sei lá, um operador de rolo, ou então um carpinteiro, ou um soldador, né? Ele está lá alojado, hoje ele está no Mato Grosso do Sul, amanhã, sei lá, daqui a 2 meses ele está lá no Rio Grande do Sul, em outro alojamento. Então, é muito rotativo e não cabe... O que as indústrias estão tendo problemas é de entender que esses caras não vão se encaixar dentro da filosofia da indústria, né? Ele chega lá com a cultura, missão, visão, valores da indústria X, né? E aí acontece uma greve, acontece uma dissintonia, né, entre esses prestadores de serviços temporários e as indústrias.
essas indústrias geralmente não entendem o porquê disso, mas é muito simples, gente, é porque é trabalho temporário. Trabalho temporário né, cara? é outra coisa, é outra história. Então não cabe a gente ficar tentando criar filosofias mirabolantes em cima de pessoas que estão ali sabendo que hora que eles vão sair daquilo, né? Então esse é um dos desafios que a gente se depara aí dentro dos projetos industriais. Nessas horas não dá para ser romântico, né? Tem que olhar por cima ali, olhar estratégico e entender que, poxa, é um freelancer, cara. Isso aí. É um freelancer, acabou. A gente estava falando de riscos também, e aí, como a gente falou sobre reputação, né, questão de valores, no seu entendimento, qual que é o maior erro ali que as empresas podem cometer ao lidar com esses riscos? Tem vários erros, né? Tem vários erros. A gente costuma ter um mecanismo de identificação muito efetivo que chama-se pesquisa de clima, né? Então a gente faz a pesquisa de clima. Eu já executei algumas pesquisas, alguns trabalhos em cima disso, na qual eu vou contar uma história, né? Igual eu estava fazendo a pesquisa de clima de uma empresa que tem um mineroduto, né? E ela é um mineroduto que tem 300 quilômetros de mineroduto, né? E aí eu ia lá nas frentes de serviço perguntar como é que está o seu banheiro, como é que está a sua alimentação, como é que está a sua relação com o seu encarregado, e aí eu fazia a pesquisa, o cara falava, não, esse banheiro não tá legal, né? Pô, meu transporte tá horrível, né? Então ele falava, ele respondia isso e eu fazia mensalmente. Aí quando eu voltava, eu apresentava, levava lá os indicadores para as empresas. Tinha empresas que executavam, né, a forma de conter aqueles problemas, tinha outros que jogavam para fora, fazia igual aquele filme do Tropa de Elite, pegava o papelzinho e jogava pela janela, né? Então, tá bom, valeu. Aí eu voltava lá no outro mês para poder perguntar, e aí, seu João, como é que tá aí o seu banheiro? Ele falava, Márcio, pelo amor de Deus, cara, você já esteve aqui mês passado, mês atrasado, eu já falei pra você que o banheiro tá horrível, e não adianta nada falar pra você que tá horrível. Então, assim, eu acabava arcando com a responsabilidade aí, né, por estar provocando isso. Mas, enfim, gente, se isso for realmente levado a sério, né, um desses mecanismos é a pesquisa de clima, mas toda essa relação, a identificação da relação da sua empresa, do seu terceiro com esses trabalhadores, a forma como isso está sendo gerenciado de maneira geral, pode ter certeza que aí sim a gente está falando de governança. Isso é governança. Maravilha. O Napoli, né, que a gente conhece bem, é um cara incrível, né? Quem não conhece ele acompanhe ele, né? Antônio Napoli, é um grande planejador estratégico. Ele costuma dizer que existem empresas que constroem, que elas aceleram tanto que elas acabam se tornando gigantes com os pés de barro. Né? Eu achei incrível essa definição dele. Né? A pergunta é até parecida, assim, mas como que você lidaria, Márcio, para evitar que, de repente, um cliente seu ali, que você está aconselhando, que você está ali no board dele, ou como cliente mesmo, como fornecedor, não se torne um gigante com os pés de barro? Porque crescer rápido, naturalmente, gera essa fraqueza, né? Eu já tive os pés de barro. Eu sei como que tudo começou aonde eu faço, né? Então isso me dá hoje muita propriedade, Rafael, para chegar para qualquer indústria, qualquer CEO, qualquer empresário e dizer para ele, cara, infelizmente isso aqui que você está fazendo está errado, né? Então hoje eu tenho um propósito de trazer a minha visão inovadora do processo, mas a minha visão inovadora não é porque eu sou um cara romântico, adoro o Steve Jobs, né, e o Elon Musk, né, mas é porque eu já tive os pés de barro, eu sei o que é. Quando eu comecei na minha empresa, fazendo o que a gente faz, que é credenciamento de trabalhadores, né, terceiro, hoje eu tenho tudo sistematizado, tem IA, tem mecanismos aí para agilizar o teu processo, mas quando eu comecei, era o computador, a câmera, a webcam e uma fila de 300 peões assim na tua frente tirando foto e você fazendo a digitação das informações desses caras, entendeu? Então isso é ter, na minha visão, ter a solidificação do processo, né, para você, a sustentação do que você realmente propõe hoje. Pés de barro, eu sei que podem ter diversas formas de se criar essa analogia, né? Mas eu penso assim, você tem os desafios de se criar um negócio, você que está começando o teu negócio agora, cheio de sonhos, né, e tal,
mas fixe a sua atenção especificamente no que você faz muito bem, no que você garante para o cliente que você vai entregar, né? Tem diversas vias que você pode qualificar essa tua entrega, mas foque em às vezes um cliente ou um tipo de trabalho que você entrega. Foque nele, que ele vai dar a sustentação para que os outros negócios, as outras áreas do teu negócio se qualifiquem também. Boa. Eu vou puxar ali um pouco do assunto para a nova geração. Boa. Né? Eu nem sei em qual geração que a gente está mais. É a Z? Qual que é depois da Z? Nem sei mais uma. Tem mais uma depois da Z, não tem? Mas é o seguinte... A Z é a que hoje vai gerar a mão de obra. É a que vai gerar a mão de obra. E eu acompanho, eu vejo muitas palestras e tal, acompanho alguns pensadores ali. Eu já vi o Lázaro do Carmo... Geração Beta agora? Boa. Agora tem a geração Beta também. Então, mas vamos falar da Z e da Beta aí que vai aparecer. A Z é que está com 18 anos, né? Isso, a Z é que está com 18 anos. O Lázaro, ele fala que é a geração mais corajosa de todas. Já ouviu ele falando sobre isso? Sabe por que ele fala isso? Por quê? Porque é aquela geração que pede demissão sem ter outro emprego. Simplesmente porque não quer mais trabalhar ali para a empresa que está. Mas assim, eu também costumo dizer que dinheiro não cai do céu. Você acredita nisso? Só mendigo e criança que ganha dinheiro. O resto tem que ralar para ganhar. Né? Quando a gente vai falar da geração Z, Márcio, qual conselho, né? Ou talvez, o que você acredita que falta para essa geração para criar ali um legado, né? Valor, para eles entenderem de fato? Tá. É importante a gente encabeçar hoje, trazer um movimento de... Eu não vou... Gente qualificada para falar de geração Z tem milhões aí a mais do que eu, tá? Pode ter certeza. Mas quando a gente trata de conexão entre a geração Z e os prestadores, as empresas, né, que geram essas vagas de emprego e que demandam essa geração Z para poder fazer lá, né, um trabalho de carpintaria, uma operação de um maquinário, né, que seja eletricista, ajudante, começar, vamos dizer assim, de baixo, né? Não é chegar no avião já sentando na janela, né? Já chegar como piloto, né? Chegar como piloto, já quer ser o piloto, já quer ser o dono da situação toda. Então, assim, é claro, geração Z demanda essa abertura de espectro de que existe um processo construtivo, né? Esse processo construtivo é processo construtivo de caráter. Tá? A gente está falando de caráter aqui. Boa. Ao mesmo tempo, as empresas também elas precisam criar uma readequação das suas estruturas e das suas demandas, tá? Na qual eles não podem pedir um astronauta para ser ajudante de pedreiro, entendeu? Então eles mandam currículos lá, as empresas pedindo altos pré-requisitos. E esses pré-requisitos, eles estão simplesmente transportando a responsabilidade deles para qualificar essas pessoas, né, para a própria pessoa. Então, esse é um jogo que tem que ser jogado junto. Tem que ser colocado essas peças no tabuleiro entendidas, que todo mundo tem que jogar junto. Se não jogar junto, amigo, auxílio governamental está aí, mais de 50% da população da mão de obra trabalhista já vive de auxílio governamental. A geração neném, que é a geração Z, infelizmente, é a que está aumentando isso aí, né? E, cara, jogo do tigrinho, arrasta para cima, todos esses subterfúgios aí que podem vir a desviar o caráter dessas pessoas, vão entrar no jogo. E quando entrar no jogo, aí nós vamos começar a discutir coisas muito piores, que é saúde mental, né? Todos esses índices aí de processos aí depressivos que essa geração pode vir a ter no futuro. Entendi. E, Márcio, a gente fala muito sobre legado, né? Então, se fosse para você deixar uma mensagem para os líderes do futuro, a nova geração, qual seria? O líder, ele precisa criar uma jornada de construção. Não vai ser líder do dia para a noite. Saiba a diferença entre ser líder e ser chefe. Né? Então você, às vezes, é um herdeiro, né? Tá pegando aí o negócio do pai e você acha que, não, por ser já o herdeiro e entrou lá numa posição de diretoria, você já é líder. Você não é líder, você é chefe. Tá?
Então, para começar a ser líder, você tem que criar uma jornada de construção. A jornada de construção do líder não é só saber as siglas, né? Ser CFO, ser CEO, ser... Não, saber sobre finanças, saber fazer Harvard. Não é só isso, cara. Não é, pode ter certeza. Aliás, tem muitos líderes aí que não fizeram nada disso e são líderes, né? Construa a sua jornada, tá? Pense que você tem duas sintonias que você tem que trabalhar na tua vida, que chama-se ego e alma. A minha sugestão é um especialista chamado Richard Barrett, tá? Ele fala muito bem sobre esses comportamentos, né, e os ideais da vida dos líderes. Então, fica essa aí a minha sugestão, né, de que a pessoa, se ela está predisposta a ser líder que pode ser líder de si mesmo, tá? Sim, não é líder de empresa, tô falando líder de si mesmo. CEO de si mesmo, né? CEO de si mesmo, cara. É isso. Crie esse processo construtivo, tá? Vá buscar, busque relações, busque leituras e experiências, porque aí sim você está começando a criar uma estrutura, né? Maravilha. Márcio, então vamos continuar falando de legado? Se a gente olhasse para daqui 30, 40, 50 anos e de repente o seu nome fosse citado, pelo que você gostaria que as pessoas te reconhecessem? Rapaz, eu quero que... eu não tenho filhos, né? Não tenho filhos, não tenho, nem vou ter, já tivemos eu e minha esposa, a gente já fez um acordo já para isso, né? E nós trocamos os filhos pela vida, pela viagem, né? Viajar, conhecer pessoas, conhecer a vida, conhecer lugares. Mas dentro do meu negócio, hoje a gente tem um objetivo, que é gerar 1 milhão de empregos, né? E inclusive ele é até parecido... E o nosso a gente tem bastante sustentação, tá? O Thales, a gente pode dizer que a gente tem bastante sustentação no que a gente está fazendo, porque eu provo. Já temos mais de 250 mil, porque a gente atua dentro de projetos industriais, então faz muito sentido com o que nós estamos fazendo. Gerar 1 milhão de empregos é uma coisa bastante representativa. Mas depois que isso acontecer, aliás, depois que chegar a 1 milhão de empregos, aí vai ser mais 1 milhão, e aí vai indo, e se Deus quiser, o nosso negócio vai ter muito valor. Agora eu como pessoa, Rafael, quero ser um cara que quero... Porra, bicho, eu tenho certeza que se eu morrer amanhã, né, minha família vai chorar, alguns amigos vão chorar, né? Daqui um mês, metade dos meus amigos vão chorar. Daqui um ano, menos ainda. Daqui a alguns anos, talvez ninguém vai chorar mais, né? Então, eu acho que cabe a gente começar a olhar para dentro e buscar o nosso propósito, né, o nosso eu, impactar as pessoas com as palavras. O que nós estamos fazendo aqui mesmo, isso aqui Boa. Que fique aí, né, na internet, que inspire pessoas, né? Às vezes a pessoa está lá desmotivada, desanimada, com uma carga de problemas absurda, né? E uma palavra ou outra que a gente coloca aqui, talvez isso impacte. Então, se isso estiver acontecendo, para mim, minha missão está sendo cumprida. Maravilha. Cara, acho que é isso então, né? Puxou, hein, cara? Gostou? Puxei algumas perguntinhas aí. Essa última é da mesa de Gaut. Porra, boa. Essa última é uma pergunta que totalmente fora do roteiro, né? Aí o cara... Puta, o que eu quero ser reconhecido? Porque no dia a dia a gente não pensa nisso, cara. Eu penso. Só que é bom a gente fazer... Então, mas no geral a galera, o pessoal tem um propósito, só que tangibilizar ele é importante, né? Se quiser usar, pode usar, esteja à vontade aí. Não, eu fiz exatamente pra isso.